Diga para quem está do seu lado: nós cremos num Deus em 3 pessoas. Fala para quem está do outro lado para ver se ele acorda. Nós cremos num Deus em 3 pessoas. Mas aqui existe um problema grave. Me pergunta qual é. O Espírito Santo, você sabe quem é. É uma pomba, é vento, é fogo, é água, é nuvem, é azeite, é unção, é arrepio. O Filho, você sabe quem é. Você olha para a cruz, para uma imagem, você sabe quem é o Filho. Mas e o Pai? Cadê o Pai? Parece que o Pai ficou esquecido na história. Pergunta para quem está do seu lado: você conhece o Pai? Você sabe que é a cara do Pai? Cadê o Pai? Aonde que está o Pai? Onde que o Pai mora? Cadê a imagem do Pai? Que oração que faz para o Pai? Cadê o Pai? Então o próprio Pai está tentando se manifestar. Por exemplo, na canção nova, o Pai das Misericórdias. Parece que é uma tentativa de resgatar essa devoção à pessoa do Pai. Trindade, Goiás, Divino Pai Eterno. É uma tentativa do céu em resgatar essa devoção ao Pai. Mas um Brasil inteiro com 2 santuários é muito pouco. A gente continua deixando o Pai meio de lado. Por causa disso, nós estamos entrando numa crise de identidade. Moisés, o que você está falando? 30 anos atrás, quando eu entrei na igreja, que tipo de pregação se fazia? Deus te ama, Deus te ama, Deus te acolhe, o amor de Deus, sinta o amor de Deus. Você que sua mãe não te amou, Deus te ama. Eu converti escutando: ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. 30 anos se passaram e Jesus está voltando. Qual é a necessidade das pregações hoje? Se converta, endireita a tua vida, Ele vai chegar, muda de vida, volta para a igreja, casa na igreja. Só que nós estamos numa geração muito doente. O discurso agora, as aparições de Nossa Senhora agora, é sempre batendo, batendo, batendo. Mas a nossa geração está precisando escutar que Deus te ama muito mais do que há 30 anos atrás. E ninguém mais faz pregação dizendo que Deus te ama, nem eu. Todo lugar que eu vou pregar, os temas que me passam é só batendo, é só batendo. Aí às vezes a pessoa até diz que eu faço uma média de 30, 35 pregação por mês. A pessoa diz assim: não, Moisés só bate na gente, mas não é eu. Alguém me deu o tema, alguém rezou. Não é eu que escolhi falar disso. Se os temas é só batendo, é porque o ser humano está precisando de apanhar. Só que embora você bate, muda, inferno, Jesus voltando, converta, Nossa Senhora, o grande aviso, um sinal, vamos. A nossa geração está doida por um abraço, por uma acolhida. Nós precisamos de novo resgatar a expressão: Deus ama você. Diga para quem está do seu lado: o Pai ama você. Diga para quem está do outro lado: Deus ama você. Fala para quem está atrás de você: Deus ama você. Fala para quem está na sua frente: Deus ama você. Moisés, mas Deus me ama mesmo? Deus não está castigando, Deus não está batendo, Deus não quer me mandar para o inferno? Vamos começar pela Bíblia, olha para mim. Eu separei só textos para nos ajudar. Texto número 1, Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Eu sou um Deus ciumento e sem rival. Ou seja, eu não tenho inimigo e eu morro de ciúme de você. Eu não sei se você sabe, o ciúme excessivo é doença, mas um pouquinho de ciúme toda pessoa que ama de verdade tem. Então o primeiro texto bíblico está dizendo: eu não tenho rival, eu não tenho inimigo, mas eu sou um Deus tão apaixonado, que eu tenho ciúme de você. Fala para quem está do seu lado: o Pai tem ciúme de você.
Fala para mim que você está me ouvindo. Se você não falar, eu vou embora, que eu estou morrendo de sono. Fala que você está me ouvindo. Texto número 2. Isaías capítulo 43, versículo de 1 a 7. Eu troco reinos por ti. Eu tenho sempre a sua lembrança diante dos meus olhos. Eu troco Paraná por você, eu troco São Paulo por você, eu troco o Brasil por você, eu troco a América Latina por você. Eu amo tanto você que eu troco reinos por você. E eu coloco você na frente dos meus olhos para o tempo inteiro eu não me esquecer de você. Pode aplaudir, gente? Que lindo. Diga para quem está do seu lado, nessa manhã você vai fazer uma experiência com o amor de Deus. Texto número 3. Isaías capítulo 49, versículo 14 a 16. Pode uma mãe esquecer do teu filho? Pode uma mãe abandonar o fruto das suas entranhas? E ainda que houvesse, eu jamais te abandonaria. Eis que estás gravado na palma da minha mão. Ah não, você não entendeu não? Pode uma mãe jogar um filho fora? Hoje tem a que joga, inclusive as que matam. Mas ainda que haja, eu não jogaria você fora nunca, eu não abortaria você nunca, eu não abandonaria você nunca. Ao contrário, a parte que o ser humano mais utiliza no dia é na mão. Por isso eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Do papai. Fala para quem está do seu lado, Deus ama você. Alguém vai escutar essa pregação na internet dizendo, Moisés desconverteu, cadê o profeta falando que Deus o ama? Nem me bateu. Pregação inteligente, diga aleluia. Quarto texto bíblico. Isaías capítulo 55, versículo de 1 a 6. Eu teci você fibra por fibra no seio da sua mãe. A sua mãe emprestou o útero, mas é eu que ficava brincando de tecer o seu cabelo, os seus olhos, os seus ossos, os seus membros, os seus nervos. Eu fui brincando de fabricar você, pedacinho por pedacinho, dentro da barriga da sua mãe. Ah, gente, aplaude isso aí. Olha para quem está do seu lado e fala, o Pai ama você. Quinto texto bíblico, Isaías capítulo 54, versículo de 1 a 10. O meu pacto de amor contigo jamais vacilará, e eu nunca voltarei atrás na minha aliança. Então você pode pecar, errar, você está errado, pode ser que você vá para o inferno sim, mas o meu pacto de te amar nunca vai ser quebrado. Ainda chorando, vendo você se perder, eu vou continuar amando você dia e noite. É um compromisso do Pai com você, de te amar eternamente. Porque o amor de Deus não é sentimento, é propriedade. Deus não ama, Ele é o amor. E se Ele é o amor, Ele não consegue deixar de amar. Ele vai amar sempre. Então, o pai da gente, a gente briga com o pai da gente, o amor dele fica abalado. Deus não, você briga com Deus, e Ele fala, você está brigando porque você quer, eu vou te amar eternamente. Você pode afastar de mim, eu vou te amar eternamente. Se você vai se salvar, é detalhe, não estou falando disso, estou falando de amor, de propriedade. Fala para quem está do seu lado, o Pai te amará eternamente. Eu acabei de te dizer que o amor de Deus continua o mesmo até por aqueles que foram morar no inferno. Uau! Sexto texto bíblico. Profeta Oséias capítulo 11, versículo de 1 a 4.
Eu já te amava desde pequeno. Na verdade, foi eu que te ensinei a andar. Ai, que bonitinho. Imagina Deus dizendo: vem cá, Moisésinho do papai. Eu já te amava desde pequeno. Inclusive os primeiros passos foi eu que ensinei você a andar. Ah, meu Deus. Fala para quem está do seu lado: até caminhar foi Deus que ensinou você a caminhar. Qual que é o nome disso? Amor. Oséias capítulo 11, versículo de 1 a 4. Bate no seu peito e fala: eu estou entendendo tudo, Moisés. Deus me ama loucamente, avassaladoramente, escandalosamente. Sétimo texto bíblico, Jeremias capítulo 31, versículo 3. Eu disse: com amor eterno eu te amei, e foi a minha bondade quem te atraiu para mim. Tem hora que eu fico imaginando que Deus fica brincando com ele mesmo, porque ele não tem com quem brincar. Então ele fica: eu disse para mim mesmo, com amor eterno eu te amei, foi eu que te atraí a mim. Ah, gente, que delícia, um amor eterno que atrai, não expulsa, traz de volta. Uau. Oitavo texto bíblico, Salmo capítulo 36, versículo 7. Porque o amor de Deus é tão precioso que os homens encontram refúgio como as andorinhas debaixo de suas asas. Alguém aqui já foi no sítio? Tem sítio, roça, fazenda? Alguém sabe o que é o ninho de andorinha? A andorinha é sem vergonha, ela faz o ninho bem em cima do lugar que você janta e manda você tirar o ninho dela de lá. Ela fica pipi. Eu acho que é a andorinha do Paraná, não tem lógica. Pipi. Lá na nossa fazenda de drogados tem um ninho de andorinha. Ela é atrevida, ela vem, mete a cara, e se você chega perto, ela fala pipi. Parece que ela está dizendo: me respeita. E o Salmo está dizendo que, assim como a andorinha faz o seu ninho naquele lugar que ela se sente segura, o Senhor coloca-nos morando debaixo das suas asas. Aqui, ó. Você não vai aplaudir não, ordinário? Fala para quem está do seu lado: Deus ama você. Salmo, nono texto. Salmo 63, versículo 3. O teu, ó Pai, é melhor do que a vida. Chega até os céus, e a sua bondade ultrapassa as nuvens. Olha aí, o seu amor é melhor do que a vida. Uau! Ultrapassa o céu, está acima das nuvens. Diga para quem está do seu lado: é infinito. Uau, que delícia, que manhã maravilhosa. Que manhã maravilhosa. Diga para quem está do seu lado: hoje você vai ser curado das suas carências. Não é assim que a gente profetiza na vida do coisa. Não, é profetiza. Dá uma endurecida. Olha para quem está do seu lado: hoje tu vai ser curado das tuas carências. Décimo texto bíblico, Salmo 103, versículo 8. O Senhor é amoroso, compassivo, paciente
e cheio de ternura. Amoroso, compassivo. Se ele é compassivo, então ele é pacífico. Ele não fica irritado, não está dando porrada na gente o tempo inteiro. Ele é da paz, é infinito, é bondoso. Deve ser bom demais morar com alguém assim. Por isso que a gente tem que morar no céu, não é verdade? Uau! 11º texto bíblico, é o que eu li. Deus amou tanto... Eu não falei o texto bíblico não, é João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo, que enviou seu único filho para nos salvar, e para aquele que nele crê não morra nunca, mas que tenha vida eterna. Bate no seu peito e fala: eu fico constrangido com esse amor. Você daria o seu filho por causa de alguém? E o pai deu o seu único, só tinha um filho, quando nós não prestávamos. Que amor é esse? Por isso diz o profeta: quem daria uma vida em troca de alguém bom? Mas o pai deu uma vida por alguém ruim. Nós éramos ruins, o pecado original nos destruiu. E Deus amou tanto, mas tanto, que pegou o único filho e sacrificou por sua causa. Eu entendo então que Deus nos ama mais até do que ama o seu próprio filho. Toca em quem está do seu lado e fala: receba o amor de Deus nessa manhã. E receba o amor de Deus nessa manhã. Décimo texto, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 44. Jesus diz assim: ninguém vem a mim se o meu Pai não o atrair, porque todas as obras que eu faço por causa do meu Pai. Quer me ajudar? Ele falou: eu vou te dar, mas não é porque você merece, é porque eu e o Miguel fazemos as coisas que o Pai fala que a gente tem que fazer, por amor a você. O amor é tão louco, mas tão louco, que Jesus deixou claro em 3 anos: tudo que eu faço não é porque eu quero, é por causa do meu Pai. Porque ninguém vai conhecer Miguel, nem eu, nem a minha mãe, se o meu Pai não quiser. Eu trabalho para Ele, eu vim fazer as obras do meu Pai. Que amor maluco é esse, meu Deus do céu? Que amor maluco é esse? Entendeu, cabeludão? Fala que você não entendeu. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso e fala: que amor maluco é esse? Décimo terceiro texto bíblico, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quem me separará do amor de Deus? A fome, a peste, a miséria, os principados, os potestades, as doenças, as perseguições. Eu estou convencido, na minha Bíblia, persuadido, de que nada vai me separar desse amor. Nada. Eu vou parar por aqui que eu preciso mudar de assunto. Você já entendeu que Deus te ama? Diga amém? Mas aí morre um parente, você briga com Deus. Aí você é demitido, você briga com Deus. Aí um namorado te trai, você vai brigar com Deus. Por que o tempo inteiro a gente briga com Deus? Por isso, o Espírito a gente sabe quem é. Jesus a gente sabe quem é, mas o Pai a gente não vê, a gente não sabe quem é. Bate no seu peito e fala: hoje, nessa manhã, eu quero experimentar o amor de Deus. Mas também quero me reconciliar com Deus. Eu quero sair daqui apaixonadinho com esse Deus que é apaixonadinho com a minha pessoa e com a minha casa. Tá, mudei de assunto. Se Deus é tudo isso que Moisés está falando,
E é. Por que a gente não sente? Não responde, só pensa. Pergunta para quem está do seu lado, por que eu não sinto esse amor de Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pergunta para quem está do outro lado, por que você não sente esse amor de Deus? Por quê? Por quê? Eu posso te ajudar. Me pergunta que eu te conto. Ah, gente, abre essa boca aí, já que a Bíblia você não trouxe, a boca pelo menos. Abre essa boca e fala, Moisés, por que eu não sinto esse amor todo? Primeira obra que Deus precisa fazer em nós. Nós temos uma visão distorcida da pessoa de Deus. E a culpa é de quem? Desculpa, é dos nossos pais. O que acontece com a sua mãe? Você não vai tomar banho? Não, você vai ver. Deus está vendo. Você fala, putz, o dia que eu não tomar banho eu vou para o inferno. Na verdade, a sua mãe errou. Ela tinha que demonstrar a autoridade que você precisava tomar banho porque ela é a sua mãe. Mas para você respeitá-la, ela punha na conta de Deus. Qual é a visão que você pequeno tinha? Deus não me ama. Se eu tomar banho, Deus mete o pé na minha bunda suja, inclusive. Então, o que é a visão distorcida de Deus? Nós fomos educados pelos nossos pais a acreditar num Deus que castiga. O sentimento que a gente tem é que Deus está sentado num trono, coçando a barba, olhando para nós, dizendo, ah, rapazinho, fanfarrão, vagabundinho, brinca comigo para você ver, toma, porque eu sou teu pai. Então o tempo inteiro a gente tem medo de Deus. Qual é a visão que a gente tem? Que Deus é punitivo, castigativo. Os nossos pais fabricaram dentro da nossa memória um Deus que é ruim. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que Moisés está falando ou não? A boca você pode abrir para me ajudar? Abra a boca, gente. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Assim como todo pai, Deus corrige, Deus pune, mas não é igual o pai e a mãe, o vovô e a vovó e o padrinho e a madrinha ensinaram a gente. Eles fizeram a gente ter medo de Deus, porque Deus é um Deus castigador. Isso é uma visão distorcida. Parece ser brincadeira, eu recebo 100 pedidos de ajuda por semana. E as pessoas chegam perto de mim mais ou menos assim, ah, Moisés, porque eu sei que eu vou para o inferno. Falei, respira, o que está acontecendo? Não, porque eu casei grávida. E agora, Moisés, por quê? Porque eu já sei que eu vou para o inferno. Falei, respira, minha filha, respira. Ela cresceu entendendo que eu tive um deslize, não tem perdão, Deus não olha mais para mim, é por isso que meu filho está sofrendo, porque Deus está me punindo, porque o meu filho, por causa do meu pecado, porque Para acabar com essa ideia, Jesus contou a parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo? Você quer se lascar? Então se lasca. Está aqui a metade dos meus bens. Ele gastou com droga, com prostituta, com balada, com aborto, com ideologia de gênero, meteu a cara, perdeu os amigos, foi jurado de morte, tomou tiro, tomou facada, passou pela cadeia, usou tornozeleira, entupiu de tatuagem, de piercing, de alargador. A hora que ele falou com cara de porco, ele começou a comer lavagem de porco. E a Bíblia diz que o pai está na porta da casa toda tarde, esperando o filho voltar, ansioso assim. No calendário israelita, quando começa a noite, já é o dia seguinte. Então o pai fica contando os segundos. Quando ele vê que o sol foi embora, não foi hoje que meu filho voltou. Eu fico imaginando o pai voltar para casa e a esposa perguntar, você não vai jantar? Não tô sem apetite. Amanhã,
Pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. No fim da tarde, o pai vai, fica escondido atrás do pé de jatobá, olhando lá em cima. De repente o sol está indo embora e fala, será que é hoje, será que é hoje? Não foi hoje. E a esposa pergunta, você não vai jantar? Ah, eu não estou com clima para jantar. A Bíblia não diz quanto tempo o filho pródigo ficou fora de casa, mas a Bíblia nos garante que o pai estava ansioso e esperando que aquele desgraçado de filho voltasse. Mas não era para meter a mão na cara dele, era para dar um abraço nele. Um belo dia, comendo lavagem de porco, o juízo vem na cabeça dele e ele diz, eu vou voltar para casa e eu vou ensaiar o discurso. Pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus, eu não sou digno nem de ser tratado como um dos seus empregados, faz comigo o que você quiser. Ele ensaiou o discurso. É como se ele tivesse decorado, Deus vai meter a mão na minha cara, o pai vai meter a mão na minha cara, agora eu estou ferrado, ele vai me punir, ele vai deixar eu ficar em casa, mas vai me botar com os porcos também, e ele não quer, vai lá comigo, vai ser 1 ano que ele vai jogar na minha cara. Ele preparou o discurso, mas a Bíblia diz, você prepara para aplaudir, a Bíblia diz que quando o filho voltou com um discurso ensaiado, o pai calou a boca do filho dizendo, eu não quero que você me conte a história. Dê uma túnica nova para ele, dê uma sandália nova para ele, dê um anel, faça churrasco. O meu filho estava morto e voltou. O meu filho estava morto e voltou. Cadê o Deus que os seus pais ensinaram para você? Ensinaram tudo errado. Eu estou falando da Bíblia, não estou falando da minha opinião. Se você não lê Bíblia, eu leio Bíblia. Eu sou inteligente. Fala para quem está do seu lado, cadê o Deus que o seu pai ensinou para você? Portanto, por que muitos de nós sabemos que Deus nos ama, mas não sentimos? Porque nós temos uma visão distorcida da figura do pai. Bate no seu peito e fala, nessa manhã eu estou sendo curado. Já na pregação eu estou sendo curado. O pai me ama. O pai entende o meu coração. Na verdade o pai estava com saudade de mim. Não é para meter a mão na minha cara. Não é para me pôr de castigo. É para me resgatar. Para que eu possa sentir o amor dele. E sentindo o amor dele, eu experimente uma vida plena e uma vida abundante. Aí você pergunta para mim, Moisés, por que você quer aceitar o amor de Deus? Não é por medo do inferno, é para eu experimentar a alegria do céu. Então esse negócio de, porque se você não for à missa, você vai para o inferno. Porque se você não confessar, dizem que você vai para o inferno. Porque se você não casar na igreja, você não vai. Porque não, o tempo inteiro parece que o ser humano só funciona no medo. Não, eu não sigo a Jesus porque eu tenho medo do diabo. Eu sigo a Jesus porque eu apaixonei por Jesus. Eu não sigo a Jesus com medo do inferno. Eu sigo a Jesus porque eu tenho saudade do céu. Por amor é muito mais interessante do que por pressão. Só que os pais da gente educaram a gente na pressão. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que ele está falando ou você não está? Aí já aparece aí um vovô e uma vovó mais velha dizendo, eu não falei isso com você não. Falou sim, ordinário. Porque quem tem mais de 65 anos agora, ficou morrendo de medo, falando, eu nunca falei isso não. Falou sim. Aproveita que é uma manhã de cura interior e fala, ô filho, eu estava equivocado mesmo. Eu tenho o triplo da idade desse pregador aí, mas esse pregador está certo. A vida inteira eu estava errado. Me perdoa. Deus ama você e me ama. Deus ama você e me ama. Então a primeira virada de chave que você tem que dar nessa manhã, fala para quem está do seu lado, colocar a visão de Deus no lugar correto. No lugar correto.
Segundo motivo do porquê você não sente o amor de Deus. Diga comigo, sensação de que Deus está distante. Fala para quem está do seu lado, sensação de que Deus está distante. Então a gente olha para o céu e imagina assim, Deus está acima das nuvens, por sob os querubins. O trono dele está lá. Quem sou eu para falar com Deus? O homem está lá no céu do céu. E quem sou eu? Pecador. Aí a pessoa começa a falar, porque a minha fé é muito fraca, porque a minha fé não chega até Deus, porque Deus ouvia as minhas orações. O homem está lá no céu do céu. E eu, pecador, nossa, eu não tenho nem... Então nós estamos criando a ideia de que Deus está muito distante e a gente é tão pequeno que a gente não é importante. Nunca mais abre a sua boca para dizer que você não tem fé. Nunca mais abre a boca para dizer que Deus não te ouve. Nunca mais abre a boca para dizer que Deus não responde às suas orações. Nunca mais abre a boca para dizer que Deus não dá atenção a você. E eu vou te mostrar na palavra. Olha para mim que eu vou te mostrar. Mateus capítulo 6, versículo 6. Se quiseres falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, ajoelha nos pés da tua cama, e o Pai do céu vem pessoalmente para conversar com você. Vou te mostrar na palavra, Salmo 34. Os olhos do Pai estão voltados para o justo e os seus ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. Os olhos do Pai estão fixados em você e os ouvidos mega atentos para ouvir qualquer oração que você faça. É como se ele ficasse, espera só um pouquinho, eu estou olhando para ele, parece que ele vai rezar agora, eu preciso ouvir. Ele está olhando e ouvindo, olhando e ouvindo, olhando e ouvindo. Gente, é um Deus babão. Aí você fica, não, porque eu sou pequeno, né? Porque a gente que é fraco, né? Você sabe, né, Moisés? A gente que é pecador. Fala para quem está do seu lado, receba essa libertação agora, em nome de Jesus. Alguém está me ouvindo ou não? Pergunta para quem está do seu lado, você está vivo ou já morreu? Você não entendeu nada. Eu estou dizendo para você que você pode ajoelhar no seu quarto, fechar a porta, acender uma vela e dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai que está no céu, hoje eu estou tão triste, as coisas não estão dando certo para mim, o Senhor tem uma palavra para me dizer? A Bíblia diz que Deus desce dos tronos e vem pessoalmente, senta na cama, enquanto você está de joelho no pé da cama para dizer, pode falar mais, os meus ouvidos estão atentos a tudo que você fala e os meus olhos estão te olhando nos olhos, eu quero me relacionar com você, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Por que tem tanta gente com depressão? Porque não sabe disso aqui que eu estou pregando. Por que tem depressão aqui? Por que tem tanta gente com síndrome do pânico? Por que tem tanta gente com medo? Medo de quê? É só que você conversar com o pai. Pai, eu estou com medo. Tem medo não, filha? Papai está aqui. E que eu acabo de dizer, papai? Bate no seu peito e fala, nessa manhã, eu estou sendo curado das minhas carências, dos meus medos, da minha melancolia, das minhas saudades, das minhas culpas, das minhas dúvidas, dos meus complexos, das minhas feridas, da minha baixa estima. E quem é que está fazendo essa cura aqui agora no santuário de São Miguel Arcanjo? O próprio Pai que está no céu. Pode aplaudir, pode aplaudir. Sacode quem está do seu lado e fala, receba o amor de Deus.
Quem me ouve, diga amém. Primeira coisa que você tem que entender, então, visão distorcida, essa visão que os pais da gente passaram para a gente, medo, resistência. Segunda coisa, uma visão errada de achar que Deus está muito longe e que Ele não tem ligação conosco aqui, está errado. E a terceira e última coisa, diga comigo, problemas com o pai da terra. Ah, isso é grave. Fala para quem está do seu lado, quem tem problema com o pai, tem problema com Deus. Se você abrisse a boca, eu ficaria muito feliz. Abra a sua boca. Fala para quem está do seu lado, quem tem problema com o pai, tem problema com Deus. Existem algumas coisas que são humanas, existem algumas coisas que são psíquicas e existem algumas coisas que são espirituais. Por exemplo, quem tem muita dificuldade com a mãe, não consegue experimentar a Nossa Senhora. Você ama Nossa Senhora, você gosta dela, você até reza o texto, mas essa experiência de Maria, minha mãe, você tem um bloqueio. Por quê? Porque você não conseguiu resolver o seu problema com a sua mãe biológica. Então a figura feminina te incomoda. E não é só mãe. Se você for trabalhar numa loja e você tiver uma gerente, uma supervisora que tratar você do mesmo jeito que a sua mãe te trata e você ainda não está com isso curado, você não vai aguentar ficar nesse emprego. Por quê? Porque é uma ferida mexendo numa ferida que continua aberta. Então a situação do pai é a mesma coisa. Quem tem dificuldade com o pai da terra, porque eu sou filho de pais separados, porque o meu pai traiu a minha mãe, porque meu pai era alcoólatra, porque a gente passou vergonha, porque eu vi meu pai levantar a mão para minha mãe, porque eu vi meu pai com faca na cozinha, o meu pai era muito bruto, meu pai batia na cara, o meu pai nunca beijou a gente, o meu pai nunca colocou a gente no colo. Esse tipo de pessoa, por mais que entenda que Deus te ama, não sente. Por quê? Porque qual é a projeção que você faz? Como que Deus me ama? O relacionamento de Deus comigo é igualzinho ao relacionamento do meu pai comigo. Então a gente acha que o Deus do céu é igual o fracassado do pai da terra. E não só isso. Esses dias alguém me procurou dizendo, eu queria que você orasse por mim porque eu não paro emprego nenhum. Parece que eu sou vítima de inveja. Eu olhei para ele e falei, não sei quem que tem inveja de uma pessoa dessa, mas tudo bem. Falei, vamos orar. Fecha o olho. Fecha o olho, miserável. Jesus falou que ninguém tem inveja de você. Você não para emprego nenhum, porque todo emprego que você arruma, você tem um chefe. E esse chefe trata você igual o seu pai te trata. Se você não perdoar o seu pai, você não vai parar emprego nenhum. O seu problema não é profissional, o seu problema está dentro de casa. Ele, porque meu pai... Eu falei, isso, chora, grita, berra. E a pessoa acha que ela é vítima de inveja, porque ela foi demitida de 3 empregos. Ela não é vítima de inveja, ela não sabe lidar com o chefe. Por quê? Porque o chefe é a mesma coisa do pai. Então quem não arrumar problemas com o pai da terra não vai experimentar o amor do pai do céu. Só tem um detalhe, além de perdoar o seu pai, além de virar chave, o seu pai não vai nascer de novo, o seu pai não vai conseguir corrigir as cagadas que ele fez. Desculpa eu falar rasgado, mas você sabe disso. Então você precisa arrumar isso dentro de você. É aquilo que a gente que trabalha com drogado, há 21 anos eu tenho uma clínica, uma fazenda. Nessa fazenda já passaram 3.000 homens e a gente aprende nesse mundo de drogados a oração da serenidade. O Senhor precisa nos ajudar a lidar com coisas que não é mais possível arrumar. O seu pai tem 65 anos, você tem 32, o seu pai não vai mudar, não vai mudar! É você que tem que se curar, virar a chave, parar de endeusar o seu pai, reconstruir a sua vida, tentar ser um pai diferente para os seus filhos, para fazer a quebra dessa maldição, para você não ter comportamentos repetitivos com os seus filhos, assim como o seu pai fez contigo, e você recebe essa libertação, e o amor
amor de Deus vai entrando na sua vida, e ao invés de você ter dificuldade com o Pai do céu, você vai dizer: depois que eu experimentei o amor de Deus, eu entendo que meu pai fracassou comigo, porque ele também não experimentou o amor de Deus. Meu pai é digno de compaixão e não de revolta. Olha para quem está do seu lado com a cara ruim. Alguns já têm a cara feia por natureza. Olha, fecha a cara. Olha para quem está do seu lado e fala: em nome de Jesus, o Pai do céu não tem os mesmos comportamentos do que o seu pai biológico. Se o seu pai te traiu, se o seu pai fracassou, se o seu pai não te amava, se o seu pai te rejeitou, se o seu pai era bruto, se o seu pai não te beijava, nunca te elogiou, ao contrário, te diminuía, te humilhava, receba essa cura. Porque Deus ama você, você. Alguém me ouve? Se você acerta a imagem distorcida, se você entende que Deus é acessível, e você entende que o seu pai não é Deus e Deus não é como o seu pai, você vira essa chave, toma posse do amor de Deus e você passa a ser uma pessoa totalmente curada. Curada. Nós vamos orar daqui 2 minutos. O padre vai orar comigo, o ministério. Eu só quero dar um testemunho. A minha família é uma família de roça. A minha mãe faleceu tem uns 8 anos, ela era analfabeta. A minha mãe morreu sem nunca escrever o nome. Ela nunca leu, nunca escreveu. A minha mãe engravidou 12 vezes. E como eles cozinhavam carvão, os bebês morriam entre um carvão e outro, entre uma fornada e outra. Nunca foi no médico, nunca fez um pré-natal. Barriguda trabalhando no forno, morria. Nascia um, morria outro, nascia outro. Tanto é que de 12 gravidezes, nós só somos 5 filhos. E o meu pai estudou até 4ª série de grupo, daquela época que andava 7 léguas de cavalo para estudar. Então minha mãe morreu analfabeta e o meu pai lê muito mal, entende muito mal. Meu pai intelectualmente é digno de compaixão. E lá em casa era: não senhor, quero morrer. A gente apanhava na cara. Aí você: não estou fazendo nada. Pá, cala a boca, sou seu pai, sou sua mãe. Tá, mas pá, cara, tá bom. E aí tinha umas coisas malucas, porque às vezes você apanhava, e aí você chorava, cala a boca! Aí você calava, não está doendo não, e batia. Você não sabia se chorava ou se não chorava, porque se você não chorava, batia mais porque não estava doendo. Se você começava a chorar, você apanhava para calar a boca, você ficava... Eu, inteligente, passava rápido, tirava 9,5, 10 em tudo que fazia. Meu pai nunca olhou meu boletim, nunca foi na escola, nunca beijou a gente, nunca pôs a gente no colo. Era só porrada, porrada, pancada, pancada. Quando eu conheci Jesus, eu chamei ele para conversar. Falei: pai, o amor de Deus entrou na minha vida, eu acho que precisa entrar na sua também. Me conte a sua história. Olha a história do meu pai. A minha avó, grávida do meu pai, enterrou o marido na terça e pariu meu pai na quinta. O meu pai não conheceu o pai dele, porque vovó enterrou o pai do meu pai 2 dias antes do meu pai nascer. O meu pai nasceu com vovó chorando por ter perdido o marido e nasceu sem conhecer um pai. Com 6 anos de idade, o que faz com o menino? Põe para trabalhar na roça. A minha avó arruma um padrasto, alcoólatra. O padrasto batia no meu pai. Aí eu falei: que droga de vida era essa do meu pai, coitado? Eu não tinha como ele me amar.
Ele não teve pai, o padrasto humilhava ele, e ele virou o pai dos irmãos com 6 anos de idade. Aí eu entendi que o meu pai precisava ser amado, por isso ele não conseguia me amar. Só que aí o amor de Deus entrou na minha vida. Eu me curei, a gente se perdoou. A minha mãe morreu, mas eu e o meu pai, a gente vive muito bem. Só que aí eu casei, minha esposa engravidou de gêmeas, nasceram as minhas moças. E eu consegui virar a chave. Eu fui no cinema assistir cada filme de boneca. Eu me vesti do mundo rosa e lilás. Eu fiz comidinha de boneca. As minhas filhas fizeram Maria Chiquinha nos meus cabelos enquanto ainda existia. Porque eu casei de rabo de cavalo, meu cabelo batia aqui assim. Minhas filhas brincavam de fazer trança nos meus cabelos. Eu tenho 2 moças de 17 anos. Eu não sei o que é ter adolescente em casa. Nunca me deu um pingo de trabalho, porque eu consegui aplicar na minha casa aquilo que meu pai não conseguiu aplicar em mim. Quem fez essa virada de chave? O amor de Deus entrou na minha vida, curou a minha história e eu quebrei um ciclo. E a partir de agora, em nome de Jesus, ninguém mais vai precisar dar pancada a ninguém, porque o amor de Deus entrou na minha história.